aula, vamos tentar ser bem objetivo aqui. Vamos falar a respeito de vírus de computador, que é uma praga que a gente precisa evitar, diferente do sistema operacional. Sem delongas, vamos lá. Então, quando a gente fala de vírus de computador, a informática é algo malicioso, né, que tem a ideia de se autocopiar, né, de auto se reproduzir e se espalhar no meio tecnológico que ele foi destinado ou programado, né? Então, quando a gente olha os vírus de computador, eles têm o quê? A sua vertente de multiplicação e sempre o seu foco ou sistema operacional ou o dispositivo, sendo ele laptop ou sistema mobile, a ideia dele é se infiltrar e não ser percebido. Então ele fica de uma forma sigilosa, né, e tenta o máximo com a sua ação prejudicar, né? Então o vírus de computador ele foi baseado, ele foi projetado com a mesma ideia dos vírus do ser humano, né? Mas é óbvio que esta praga virtual tem o intuito de destruir a parte tecnológica. Quando a gente olha nessa história, é muito antigo, né? É algo que ele vem aí de uma base muito longa, bem antiga, né? Vem aqui da década de 40, né? Que é a teoria de auto se reproduzir. Então notem que não é de agora que vírus de computador surgiu, né? Então temos ali da década de 70, né? Que é a teoria de programar autos reproduzíveis, né? Aí depois na década de 70, primeiros vírus à solta, né? Onde algo começou já a surgir. Em 83, né? O Fred ali, ó, criou um vírus de computador experimental documentado e virou o pai do vírus de computador, né? Em 83, olha como é que não é algo tão recente, né? Em 86 surgiu aí o Brian para o MS-DOS, então uma praga virtual, né? E no 87 o vírus se torna um problema, né? Começa agora a ter infecções e começa a fazer, né, determinadas coisas, como lá o sexta-feira 13, ele simplesmente, ele chegava nessa data, ele locava, ele bloqueava, ele dava problema no computador, ou como o Christmas criava 500 mil cópias por hora dele ali se auto-reproduzindo, então notem que começou a ficar cada vez mais, tendo mais problemas, né. Em 88 teve a infecção dos Macs, né, e o primeiro worm, né, que é o Morris. Então notem que a praga ela não surgiu só nos sistemas operacionais da Microsoft, então ela foi se reinventando. É óbvio que ela infecta dispositivos que têm um amplo alcance, né? Então na época tinha muita máquina DOS, né? Então, como hoje tem bastante máquina Windows, tem agora o surgimento aí do Mac, tem bastante coisa ainda surgindo. Então, o praga virtual tem ao longo da história foi criado para todos os dispositivos. Não fique pensando que você é totalmente imune e seguro no que você usa. Existem pragas sim, tá? E continuando, ó, então o primeiro vírus sequestrador de arquivos foi em 89, né? Que hoje nós vemos aí os grandes ransomware aí fazendo lock de máquina, né? Agora em 2020, aí a Norton surgiu em 90, tá vendo? Então, ó, aí teve o Michelangelo, que destruía milhares de computadores e criava o primeiro kit de criação de vírus, né? Então, tá vendo? Ó, em 95 surgiu a macro de criação do Windows 95. Então, notem que os vírus foram se reinventando, né? Aí teve o back-office ali, o Java sob ataque, né? Então notem que até o Java sofreu ataque, né? Em 2000 teve os ataques DDoS, né? Onde ele botava máquinas escravas e fazia ataques para derrubar sites e outras máquinas aí de grande relevância aí para o mercado e para a sociedade, né? Então aí tinha os worms, né, que paralisavam os servidores, e até hoje os vírus se espalham rapidamente de uma forma catastrófica. Oh meu Deus, até quase fugiu a palavra aqui, mas notem que vírus de computador ele é uma praga virtual que realmente ela vem ser de uma forma bem nociva para o mundo tecnológico, tá? Quando a gente olha sobre essas pragas, podemos falar sobre o verme, né, ou worm, né, que é um vírus de computador, né, de propagação autorreplicante, semelhante a um vírus, né? Entretanto, um vírus infecta um programa e necessita deste programa como hospedeiro para se propagar. Já o worm é um programa completo e não precisa de outro programa para se propagar. Então, notem que esse verme, ele se prolifera e vai se infectando. Lembrem que toda praga virtual
mesmo a gente classificando elas, qual é a sua finalidade ou o que ele tem por trás, eles são totalmente pequenos, né, quando a gente pensa em matéria de formas de programação, então ele precisa passar desapercebido, mas em contrapartida ele tem que ter uma regra e um objetivo bem programado, ou seja, ele tem que ter um algoritmo bem estruturado, tá? Então, o Worm é uma das pragas virtuais que nós temos a respeito. Aí nós temos os Trojans, né, os cavalos de Troia, né? O que são esses tipos de vírus, né? Falamos do Worm, agora falamos do cavalo de Troia, né? Que tem o mesmo intuito ali, né? Aquele lendário, né? Que Troia ela foi invadida a respeito de um cavalo. Então, qual que era a ideia dele, né? Entrando no computador, liberava portas para um possível invasor, com o mesmo intuito do que o cavalo de Troia fez aí lá em Troia, né? Se a gente olhar um pouquinho de história aí a respeito do que isso aconteceu, né? Então notem que esta invasão, o computador e o vírus tem a mesma ideia de abrir backdoors, ou abrir portas para que você, ou a pessoa que criou aquele programa, consiga infectar e causar problemas, tá? Aí nós temos aí os famosos hijackers, né? Que são programas, né, ou scripts que sequestram navegadores, né, principalmente o IE, né, que era um dos alvos que ocorriam, mas lembrando que ainda existe hijackers e eles estão sequestrando aí outros browsers e fazendo aí bastante vítima a ponto de coletar informações sigilosas ou até mesmo fazer direcionamento de sites importantes aí para que você caia em uma espécie de uma nova técnica de phishing aí, mas ocorre isso ainda, tá? Então, o que ele faz? Ele impede que o browser, né, o que o usuário mudar, né, exibir propagandas e janela em novas instalações. Obviamente que ele também faz muitas coletas, né? Pode impedir o acesso a determinados sites, né, ou até mesmo até fazer redirecionamentos. Então, os hijackers, né, são scripts bem maliciosos aí, que pode simplesmente fazer N coisas, obviamente, dependendo do que a praga foi programada, tá? Aí tem os keyloggers, né? Vamos dizer assim, esse é uma técnica também de coleta de informação, né? Que se encaixa na captura do que você digita, né? Então, esses keyloggers ou essas pragas virtuais que têm esse intuito de coletar informação, é óbvio, nessa coleta pode tipo, pegar a sua senha, pegar seu acesso inicial, né, o login da forma que você efetuou. Então esses keyloggers, eles ficam escondidos ali junto com o sistema operacional e rastreando e coletando, às vezes colocando de forma local ou enviando para algum roteador, para algum lugar que alguém depois consiga acessar essas informações, tá? Aí tem o Splog, né? Que ele faz o quê? São os famosos blogs falsos, né? Que nada mais nada menos que é um blog de propaganda, geralmente utilizado para avançar a vendas e alguns outros produtos. Raramente faz algum mal, mas pode conter links que podem ser perigosos, né? Prejudiciais aí ao que você está às vezes acessando o seu computador, tá? Quando a gente pensa em todas essas pragas, não fiquem só na teoria que de forma simples ela faça algo que não te prejudique, tá? Mas muito cuidado, ok? Aí nós temos os spywares, né? Que contém o quê? Consiste em uma propaganda automática de computador que reconhece informações sobre o usuário. Então, esse camarada hoje é muito e largamente utilizado até em próprios sites, né, de coleta de informações. Então, os spywares, eles até te sugerem coisas para que você faça acesso e outras coisas mais, né? Então, se a gente olhar a respeito dos spywares, eles têm da forma negativa de fazer coleta para poder te hackear ou para te poder pegar alguma informação que vai ter alguma forma de lucro, mas também tem a outra parte que são utilizadas aí para que fique te bombardeando com coisas que você acessou, com coisas que você tem conhecimento ou coisas que você precisa ali porque você pesquisou. Então os spywares aí são largamente, e é considerado também como praga, tá? Aí quando a gente vem de outros tipos de vírus, né, nós temos os backdoors, né, que eles podem estar embutidos com qualquer uma dessas outras
pragas virtuais, né? Por exemplo, no cavalo de Troia pode ter um backdoor por trás que ele abre portas para você poder fazer acesso ou escravizar máquinas, né? O time bombers, né? Pode também cavalo de Troia que tenha backdoors com times bombers, né? Para que seja ativado em determinado momento, prejudicar N coisas. Notem que todas essas técnicas e as formas podem ser reimplementadas e serem colocadas, né? Ali no final, se vocês olharem ali, nós temos os ransomwares, né? Que criptografa a máquina para que você consiga acessar, ela tem que pagar algo para liberar ela novamente. Às vezes são máquinas de suma importância que às vezes não tem uma segurança, não tem uma alta disponibilidade. Então todas essas pragas, os adwares que são executados automaticamente, com pop-ups que fazem propagandas, então não levem, mas é simples, propaganda, né? Mas tudo pode ser incutido e pode todas essas formas maliciosas terem as suas ligações entre elas, tá? Como quando a gente fala de adwares, quando a gente fala de malwares, né, que são softwares maliciosos, podem ser todos combinados, tá? Vírus de programa, né, que o próprio programa exe infecta e faz de forma silenciosa a sua propagação e reestruturação de outras estruturas de sistema, inchando ele ou até mesmo sobrecarregando, como o vírus de macros, que foi muito amplamente bombardeado o pacote Office da Microsoft, né, com esses tipos de vírus, mas não levem é algo nocivo, algo que não possa ocorrer nos dias de hoje devido às proteções, né? Aí tem lá, até tem aqui, ó, que no começo dos vírus boot, né, eles infectavam os disquetes, né? Mas lembram que hoje os acessos os SSDs, lembrem que tudo que você tem na tecnologia hoje tem boot, tem um startup, tendo um startup, tendo um boot, não leve em conta o termo tecnológico, que é muito antigo aqui, mas então ele infecta sim pendrives, ele infecta sim outros dispositivos para ter a sua, no ato de ele se reproduzir ou no seu auto executar, ele faça a sua propagação, tá? Então tem vírus que em escolas que são bem simples, né, que você pluga lá na máquina um pendrive, né, tem uma espécie de um auto-brand, que ele vai e simplesmente oculta tudo que você tem dentro, de uma forma bem simples, né, na sua execução, mas tem outros que deleta também o seu pendrive, apagando todas as informações, tá? Ou encriptando, fazendo uma técnica parecida com ransomware. Então notem que a gente fala de um contexto de forma antiga, que ele vem se melhorando ao longo dos anos, né? Como ele foi projetado ali no começo, e hoje é uma praga aí que continua tendo toda a sua combinação conforme cada um tem a sua finalidade aí que foi mencionada, tá? E para a gente remover esses camaradas, nós temos os antivírus, né? Que são programas especializados para isso, né? Aí eu pergunto para vocês, será que a forma gratuita é a forma melhor para se proteger das pragas virtuais? Sem dúvida ajuda, mas não é a técnica mais aconselhável de que você se livre dos vírus, né? Infelizmente, muitos dos vírus eles não são colocados da sua função full, mas você não ter nada é algo deixar em aberto tudo que você pode sofrer a respeito disso. Mas então é sempre bom ter alguma proteção no seu computador ou uma vacina para que os vírus sejam detectados, bloqueados, neutralizados, tá? A prevenção é a melhor forma de você não cair a respeito dessas pragas virtuais, né? Desabilitando autoexecuções, cuidado com e-mails que tem links que vocês desconfiam, não entrem em sites que vocês não conheçam, não acessem sites com conteúdo adulto, porque tem muita praga virtual, não acessem sites que dão facilidades como senhas de softwares, tá? Isso tudo é passível de ter pragas virtuais, tá? Tenha sempre um antivírus, escaneie sempre a sua máquina, né? Prepare ela, delete coisas ou programas que você não sabe o que é, não sai instalando softwares piratas no seu computador, porque isso também pode encher de pragas ou pode ter pragas embutidas dentro dessas piratarias que foram feitas, tá? E tenham sempre um bloqueio, né? Um firewall ativo, sendo ele de fábrica ou sendo um instalável, ou até outras técnicas de que dão mais segurança, tá? Então a prevenção é sempre o melhor remédio, tá? Para se proteger dessas pragas.
tá? E como eu mencionei do firewall, o firewall é uma espécie de uma barreira, né? Que impede que códigos maliciosos ou formas de ataques acessem o seu computador. Então, se proteger com firewall é algo importante. Ah, mas eu não tenho noção. Procura, tem muito tutorial, tem muito vídeo na internet, como você ativa e deixa a sua máquina mais protegida para que não haja invasões no seu computador, beleza? Colocar anti-spyware, né, software que indica a eliminação de spyware dessas pragas, é importante. A maioria dos antivírus costuma ter, mas se não tem, tenta colocar um para que te ajude a remover esses spywares também, essa praga virtual aí que às vezes pode ser algo tão inofensivo, mas tem coisas que não são tão inofensivas, né? Eu vejo que às vezes a gente ativa lá algumas propagandas, né, com alguns programas do próprio browser para bloquear, isso é legal também vocês fazerem, porque também, às vezes isso ajuda a evitar algumas pragas, tá? Quando a gente olha em matéria de estatística aqui, é óbvio, né? É algo às vezes que a gente pega, mas pensem que isso cresce vertiginosamente, né? Ou seja, isso vem crescendo a cada vez mais, né? Porque o mundo está se tornando de uma forma tão tecnológica. Eu posso estar falando esse número agora, mas isso aqui pode colocar vezes 2, vezes 3, que isso existe e a praga sempre acontece, né? Porque hoje está todo mundo conectado. Então, as redes, ó, por exemplo, uma a 3 empresas detectou algum spyware. Fora agora o ransomware, que está muito crescente nas empresas. 72% das empresas, 23% das residências têm computadores, até mais agora, eu diria, olhando para esse número dessa estatística, né? E existe mais de 7 mil programas, muito mais, se você olhar também no momento. Então as coisas estão ficando cada vez maiores, né? Apesar de 99% das empresas usarem software de antivírus, né? Muitas elas já foram atacadas por vírus e worms, né? Por quê? Sempre tem a forma de desligar, sempre tem a forma de prevenção que não foi garantida e acabou ocorrendo, tá? Então tem e-mails, mensagens e sempre os vírus estão se reinventando e cada vez mais vírus estão sendo criados, tá? Então quando a gente olha aqui, ó, em 90 nós tínhamos 80, em 2011 nós tínhamos mais de 1.200.000 vírus. E hoje? Cara, temos muito vírus que foram criados. Então, notem que isso é uma estatística óbvia, né? Mostra mais ou menos que as coisas começaram pequenas, mas existe muita praga virtual aí, e de N tipos e com N combinações aí, conforme cada uma das técnicas apresentadas, tá? E vacinas, tá? Aí eu coloquei algumas delas aí, existem N vacinas aí que é interessante vocês terem, alguns antivírus já contêm os anti-spyware, mas tem uns N aí, tantos os gratuitos, aí eu não quis, não estou fazendo propaganda, procurem a melhor que vocês acham aí no mercado, tá? Tentem dar uma olhada aí, algumas listas que dizem quais são as melhores, né? Tem momentos que a Kaspersky às vezes está na top, tá? Às vezes eu vejo a Avast, já vi a VG, não a forma gratuita, mas a forma paga, tá? Então, sempre todos esses antivírus aí, eles têm, tá? Tem da própria máquina, o Windows Defender e outros que vêm aí dentro dos próprios sistemas operacionais. Vacinas é sempre importante ter no seu computador, tá? Então, pensem nisso também, beleza? E dicas de segurança, né? Ativar ter o escaneamento sempre contínuo das suas máquinas, não saiam abrindo qualquer coisa, não entrem em qualquer site, como já mencionei. Cuidado com e-mails, tá? Porque os e-mails eles podem, até mesmo de fontes confidenciais ou fontes que vocês confiam, às vezes a máquina da pessoa está infectada e está disparando e-mail para você achando que é a pessoa, então cuidado e desconfie de tudo, tá? E mantenha o sistema operacional nunca pirata e sempre atualizado, tá? E não instala em software pirata também, que isso é uma forma de fazer propagação ou deixar brechas na sua máquina, beleza? Tá? E se você tiver dúvida, coloque aí, mandem um e-mail, coloquem aí no canal, sei lá, façam chegar essa dúvida que eu terei o prazer de responder qualquer uma das dúvidas, beleza? Abraço, espero que tenham entendido esse básico a respeito de vírus de computador aí e tenha ajudado a todos.